Tá, então vamos fazer aqui a questão 9. Um conjunto de caixas precisa ser deslocado através de um plano inclinado, conforme mostra a figura abaixo. Então, pessoal, aqui a gente tem um plano inclinado, com duas caixas A e B, tem uma C aqui e um sistema com roldana, né? Percebe o seguinte aqui, mesmo fio, mesma atração, beleza? Se eu tenho aqui uma atração, aqui também vai ser a mesma, porque eu tô com o mesmo fio, então é a mesma atração. Então vamos ler aqui. Nesta figura, as massas das três caixas A, B e C são respectivamente 12, 8 e 20. O fio que as une é inextensível, ou seja, ele não estica, e está conectado às caixas A e C. A polia é ideal, ou seja, o que é isso? Ele não considera a massa da polia. E o atrito das caixas é desprezível, ou seja, não tem força de atrito agindo entre os blocos e o plano. Nesta situação, a intensidade da força que o bloco A exerce sobre o bloco B. A força que A exerce em B é a mesma força que B exerce em A. É um par ação e reação. É a mesma coisa que você dar um soco na parede. A sua mão, o contato dela com a parede é o mesmo da parede com sua mão. Tudo bem? É um par ação-reação. Então, olha só. O bloco A e o B, ele está aqui no plano. Luan, ele está subindo ou ele está descendo o plano? Então, para saber isso, a gente tem que saber antes que todo bloco no plano inclinado tem sempre, pessoal, sempre uma forcinha aqui, uma projeção aqui para baixo, chamada PX. Luan, vai estar sempre para baixo? Sempre. Sempre para baixo. Não tem nenhuma com outra situação que vai estar para cima, é sempre para baixo. E esse B aqui também, por ele estar no plano inclinado, ele também está para baixo. Tem uma PX aqui para baixo. Vou colocar aqui, ó, PX de B. Aqui tem uma atração, ó. Que eu falei, é o mesmo fio, a mesma atração. Tá aqui a atração. E aqui o peso do bloco C. Luan, você não vai colocar o peso do A e o peso do B? Ah, não precisa, porque não tem movimento na vertical. Eu não preciso vir aqui e colocar normal. Eu não preciso, não tem movimento na vertical. Só para cima do plano ou para baixo. E agora, tá subindo ou tá descendo? Como é que a gente vai saber? Para saber isso, é como se fosse um cabo de guerra. As duas forças que estão apontando para baixo do plano são maior, são menor ou igual a que está apontando aqui para baixo. Imagina um cara puxando esse bloco C para baixo. Quem ganha? Esse peso de C ou esse PX de A e esse PX de B? Aí a gente tem que ver isso. Deixa eu só aceitar aqui quem está aqui. Tá. Aí você tem que vir aqui na prova. Claro, eu estou explicando, mas na prova você vem rapidinho. Quem é PX, Luan? Ó, quem é PX? É MG e seno do ângulo. Qual ângulo? O ângulo que o plano faz, ó. Aqui, ó. Esse alfa aqui. Você vem rapidinho. Quem é PX de A? É o bloco A. Então a massa é massa de A. É 12. Gravidade, 10. Seno do ângulo, 0,6. Você escreve como 6 sobre 10. Simplifica, simplifica, que dá 72. Faz rapidinho o PX de B. Vai dar massa de B, que é quanto? 8. Gravidade, 10. Seno do ângulo, ó, eu uso seno quando eu falo de PX. Seno é 6 sobre 10. Simplifica, simplifica. 6 vezes 8, 48. E o peso de C, ó? O peso de C é a massa dele vezes a gravidade. A massa do C, 20. Vezes gravidade, que é 10. 20 vezes 10, 200. Agora, olha só. Tem uma força puxando todo o sistema através da tração para baixo, para fazer esses bloquinhos A e B subir. E tem essas duas forças fazendo ele descer. Quem ganha? Vamos ver. Soma o PX de A com mais PX de B. Ó, 72 com 48 dá 120. Quem é o peso que está puxando o contrário? 200. Quem ganha? Ó, PC é maior que PX de A mais PX de B. Por quê? Porque 200 é maior que 120. Então o bloco está indo para onde? Os dois. Está subindo o plano. Se o peso C é maior, aquela peso é uma força. Se aquela força PC é maior, com certeza vai puxar o A e o B.
Então tá, se o movimento tá para cima do plano, é óbvio que a força resultante também está apontada para cima do plano. Então eu vou ter que destacar aqui cada bloquinho e fazer a força resultante neles. Primeiro o bloco A, ó. Então vamos fazer aqui o bloco A. O bloco A, quais são as forças agindo no bloco A? A tração, que está a favor, né, do movimento, ela está subindo, está apontada para cima, então a gente faz ela, que ela é maior, menos quem está atrapalhando o movimento do bloco A? O Px de A. Luan, você esqueceu de uma força. A de contato entre A e B. Isso. Pessoal, quando o bloco A sobe, ele dá um toquinho no B. Não é? Ele não encosta no B. Então ele gera uma forcinha no B, que eu vou chamar de F. Luan, você disse no início que a força de contato entre A e B é igual entre B e A. Isso, lembra do soco na parede. Então, quando o A toca o B toca o A. Então, ó, pra cá, pra baixo aqui, ó, também terá essa força F. Vai ter uma F tocando o A pra baixo e vai ter uma F tocando o B pra cima. É um par ação-reação. Tudo bem? Então tá. Então, olha só. Quem tá aqui contra o movimento? Px de A, que eu já botei menos ele, e menos F. Pronto. Isso vai ser igual a força resultante, que é massa. Se eu estou falando do bloco A, eu coloco massa de quem? Do A. Vezes a aceleração. A massa é 12, né? Luan, você fez pro bloco A, tem que fazer pro bloco B? Bloco B? Tem. Pro B, pro A e pro C. Então, bloco A já foi. Vamos pro B. Tá. Quem tá a favor do B? Dele subir? É o F. Quem tá contra o movimento de subida? É o Px de B. Isso é o resultado das forças que agem em B, que a gente chama de força resultante, que vai ser massa vezes aceleração. É a mesma coisa que eu botar FR aqui, só que no lugar de FR eu coloco massa do bloco vezes aceleração. Como eu estou falando do bloco B, é a massa de B, que é 8, vezes a aceleração. Tá, Lua, você falou do A, do B, falta o C. Isso. Agora só falta o C, ó. Bloco C. Tá? Quem tá a favor do movimento do C? O bloco A e B não tá subindo, então o bloco C tem que descer. Então, ó, o movimento aqui é a orientação da trajetória aqui é positiva, que é para baixo. Quem tá a favor aqui é o peso. Então, ó, quem tá a favor normalmente é maior, menos quem tá contra é a tração. Isso é o resultado das forças agindo em C, que a gente chama de força resultante. Que vai ser igual o quê? Ao invés de colocar FR aqui, eu coloco o quê? A massa do bloco que eu estou analisando, que é a massa de C, que é 20, vezes a aceleração. Luan, por que a aceleração é igual no A, no B e no C? Porque isso aqui é um sistema que está ligado por uma tração. Concorda? Qualquer movimento que eu faço no C, o A e B faz assim, ó. Se eu fizer para cá, faz assim. Então a aceleração ali é única para todos eles, porque é um sistema ligado por aquela tração ali, tá? Então olha só, agora eu vou substituir o Px de A, o Px de B, que nós já calculamos, e o P de C aqui, ó. Então isso aqui implica que tem um T ali, menos Px de A, mas quem é Px de A? 72. Menos aquela forcinha F, que está aqui, ó, que é o que ele quer na questão, igual a 12A. Luan, tem uma implicação aqui também. Tem, a gente tem que substituir o Px de B. Então, ó, vai ter o F menos o Px de B. Px de B está aqui em cima, ó, nós já calculamos, 48. Então, vou vir aqui, ó, 48.
é igual a 8 vezes o A. Aqui também tem como aqui, ó, substituir o PC. Quem é PC? É 200. Então já vem aqui, ó, menos a tração é igual a 20A. Pessoal, o objetivo da questão é achar o F vermelho. Tá. Se eu unir essa aqui de baixo com a de cima, eu já mato a tração. Então eu vou fazer isso. T menos 72 menos aquele F ali vai ficar igual a 12A. Vou fazer um sisteminha para matar essa tração aqui, né? Eliminar ela. Vai ficar, ó, 200 menos T. Repara o menos T com mais T, ó. Vai cortar. Igual a 20A. Ó, passa aqui um sisteminha. Menos T com mais T foi embora. Quanto que fica 200 menos 72? Dá 128, não é isso? 200 menos 72, porque 200 menos 70 é 130. Menos 2, 128. Então vai ficar 128 aqui. Menos o F, que não saiu. A gente não conseguiu matar aquele F ali. Agora 20A mais 12A. Dá 32A. Agora por isso que a gente tem 3 equações. A gente vai de 2 a 2. Agora a B ali do bloco B, a gente consegue sair com essa F aqui, ó. Por quê? Olha aqui, essa daqui agora que eu vou pegar do meio, ó. Vai ficar F menos 48 é igual a 8A. Agora percebe aqui, ó, que a gente vai matar esse F. Não, mas a gente não quer achar o F? Calma. Mata ele aqui primeiro. Acha a aceleração. 128 menos 48, ó. É a mesma coisa que 120 menos 40, porque a gente mata aquele 8. 120 menos 40 é 100 menos 20, vai dar 80, né? Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira. 128 menos 48, dá 80. Então 80 é igual 32A mais 8A, 40A. Vamos colocar aqui, ó. O A, vou isolar ele, né? Isolei, tá multiplicando 40. 40 vai descer dividindo, vai ficar 80 sobre 40. Isso aqui é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu vou usar essa daqui, ó, que tá pequenininha, para achar o F. Deixa eu só terminar aqui, ó, e apagar essa parte aqui de baixo, para me achar o F. Então olha só, quem vai ser o F? O F menos 48 é igual a 8 vezes 2 dá 16. 2 vezes 8, 16. Então o F, ele fica igual... Pessoal, 16 com 48. 64. 64. E aonde que tem essa resposta, né? É a resposta da questão. Essa é a força de contato entre o bloco A e B. Então tá na letra D, né? Luan, Oi. eu também fiz assim, mas se eu tentasse fazer o bloco A e B sendo um corpo só, daria certo? Colocar ele como um sistema só? É. Tá. Se você colocar ele como um sistema só, a gente vai, vamos dizer assim, não considerar a interação entre eles, né? Porque ele é como um corpo só, então virou um corpo só. Não tem interação entre eles. Aí não faz sentido, né? Nesse caso ele quer logo a força de contato, então a gente tem que ver ele soltinho pra ele fazer isso aqui, ó. Tá, mas uma pergunta, vê se faz sentido. Uhum. Se eu fizesse um corpo só, eu não Achar acharia a aceleração do mesmo, como é que fala? Mesmo valor, porque na verdade, como as forças se anulam, são em corpos distintos, ação e reação, eu também acharia a aceleração valendo 2, correto? Isso, aí você teria Depois que eu voltar... poderia fazer F de A e B, a massa de B vezes A. Isso, aí, correto? isso. Dá a mesma coisa. Teria que voltar e fazer essa força de novo. Sim, mas aí eu só escolheria um bloco, faria dele mesmo e pronto. Isso. Perfeito. Obrigada.
Ah, Eu fiz considerando tudão só pra achar a aceleração. isso, Aí depois eu fiz só o bloco B. Foi isso Show. que ela falou? isso. Foi. Também dá. Ah, tá, beleza. Show, entendi. Acho que é até mais rápido, né? Com relação à conta. Acho que sim. Você vai Ficar pegar com menos sua... incógnita. Na verdade, na aceleração tu vai ter incógnita nenhuma. Só vai ter a aceleração. Porque tu vai usar o peso de C e o PX como se fosse PX tudão, né? De A, o B sozinho. Aí acha direto, né? Eu acho que só dá certo porque não tem atrito, né? Quando tem atrito, Não, a gente não pode fazer isso. 4 também dava, pô. Dá? Tu tira o atrito? É porque o atrito é constante, né? Tanto pro A e pro É. B. Aí dá. Eu lembro de uma parada que não podia, não sei qual é, então. Que não pode fazer direto, que se não dá errado. Não sei também. Se o coeficiente mudar do cada material do bloco. Acho que também tem uma questão que quando você bota um plano inclinado, como se fosse o C ali, e com uma polia, vai ficar aquela aceleração sobre 2. Não sei se você sabe uma questão dessa. Acho que nessa questão não dá pra fazer assim. Sim. Quando você divide, né? Isso. Show, sei qual é. Acho que é. Ó, nessa questão 6 aqui, um corpo tem seu movimento representado pelo gráfico abaixo. Então tá aqui, ó. Um gráfico de velocidade pelo tempo. Ao final de 2 horas de movimento, seu deslocamento... Ai, pessoal, olha só. Essa palavrinha aqui é isso aqui, ó. Em forma de fórmulas, né? É posição final menos a posição inicial. Então, assim, em um gráfico de velocidade pelo tempo, a área do gráfico é numericamente igual à distância, vamos dizer assim, né? Ao tanto que ele andou. Então, olha só. Fazendo a área aqui, eu tenho uma área 1, que é a área de um triângulo, e a área 2 aqui. O que acontece? Fazendo a área, eu tenho um deslocamento. Então, eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho a distância, quanto que ele andou. Vou falar já disso aqui. A área 1 é a área de um triângulo. A base é de 0 até 1. Então, base é 1. Altura, de 0 até 40. É 40. E da fórmula, né? Base vezes altura, dividido por 2. Isso aqui dá 20 quilômetros. Porque a área é a distância aqui. Fazendo para a área 2... Quanto que é a base aqui desse triângulo aqui, ó? É de 1 até 2, dá 1. A altura aqui, ó. Luan, tá menos 40. Pega só 40. Porque eu tô falando de área aqui. Eu tô falando de comprimento aqui, ó. Não tem que pegar negativo. Vai dar 40. E divide por 2. Vai dar 20 km. O que acontece? Como ele pede deslocamento, que vai ser final menos inicial, então o deslocamento aqui é quanto que ele andou, né, inicialmente, e quanto depois, abaixo do gráfico, ele retornou. Porque abaixo do gráfico aqui, ó, esse pontinho é o ponto de inversão do movimento. Então ele veio de 40, 0, e depois ele começou a dar ré, vamos dizer assim, né? Ele começou a andar de volta. É porque o gráfico não é posição. Ele não voltou por aqui, tá, pessoal? É velocidade isso aqui, ó. É um pouco chato de enxergar. Então, assim, qual é o bizu, Luan, para não me perder na prova? Sempre que ele pedir deslocamento, você faz a área 1, a área 2, e quem tiver abaixo do eixo X, que é o tempo, você retira. Então, pessoal, o ΔS aqui, ó, que é o deslocamento, vai ficar... Ele andou 20 acima do eixo X. E abaixo do eixo X você tira. Caso ele peça isso aqui, ó. Tá, e se ele pedir distância percorrida? Se ele pedir distância percorrida, aí olha só, a distância percorrida é diferente. Sempre que ele pedir distância percorrida, você vai negligenciar o fato de estar abaixo do gráfico, né? A gente não considera o ponto ali, a parte negativa, vamos dizer que ele está voltando. Então você faz, se for distância percorrida, você soma. Então a distância percorrida vai ser 20 mais 20. Vai dar 40 km. Então assim, é uma boa questão aí para a prova da UERJ.
Muito pouco aluno conhece isso aqui, ó, a diferença de deslocamento para distância percorrida. No caso, como ele pede deslocamento aqui, ó, deu 0. Então, deu letra A aqui. Tem alguma pergunta, alguém? Então, olha só. É uma questão discursiva do vestibular para a UERJ aí, que dá o ingresso para o CFO, né? Então, é uma questão de eletrostática de campo elétrico. Ó, o esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme. Ó, para quem não sabe, essa letrinha E, ó, é um vetor, tá, pessoal? O campo elétrico é vetorial, tá? É uma grandeza vetorial, precisa de módulo, direção e sentido. Isso aqui, ó, é o campo elétrico. Normalmente a UERJ ela gosta de cobrar em Newton por Coulomb. Beleza? Então vamos lá. O esquema abaixo representa um campo elétrico uniforme E, no qual as linhas verticais correspondem às superfícies equipotenciais. O que significa superfície equipotencial, né? Quer dizer que, ó, por exemplo, ó, se essas linhas aqui vertical, ó, é igual um poste vertical. Se é equipotencial, então quer dizer que qualquer ponto que eu pegar nessa linha aqui vai ter 100 volts. Porque, ó, tá vendo? Então, se eu pegar esse ponto aqui, ó, tem 100 volts. E aqui, 100 volts, 100 volts. Ou seja, toda essa linha vertical tem 100 volts. Beleza? Isso quer dizer que é de igual, né? E potencial é potencial. Então, equipotencial são potenciais iguais na vertical. É isso que ele quer dizer. Potencial é volts. Então, olha só. Uma carga elétrica pontiforme de intensidade 400 microcoulomb, para quem não sabe, esse micro é um submúltiplo aí que significa 10 na menos 6. Micro. Beleza? E o coulomb é a unidade de carga elétrica, fundamental de carga elétrica. Tá? Vocês vão ver em eletrostática, quem não viu ainda. Uma carga elétrica pontiforme de intensidade de 400 microcoulomb, colocada no ponto A. Então ela foi colocada aqui nesse ponto A aqui, ó. Ela passa pelo ponto B após algum tempo. Então ela é deslocada daqui do ponto A até o ponto B. Ela é deslocada do ponto A até o ponto B. Ó, determine em joules, que é uma unidade de energia, joules, o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar essa carga entre os pontos A e B. Luan, como que ele pede joules e você fala energia e ele quer o trabalho? Pessoal, o trabalho é uma forma de energia. Então, se ele pedir energia ou trabalho, é igual, tudo bem? Não faz diferença aqui pra gente. Então, se ele fala aqui em joules, é trabalho também. É trabalho e energia. Tudo bem? Então, ele quer esse trabalho. Ele quer o quanto ele gastou aqui, qual o trabalho dele de A até B, né? Realizado pela força elétrica para deslocar. Claro, se essa carga ela está dentro de um campo elétrico, então essa carga ela está sujeita a uma força. Porque o que vai deslocar ela? É uma força. Ninguém ali, não tem um homem invisível que empurra essa carga. É uma força. Se ela está num campo elétrico, esse campo vai exercer nessa carga uma força elétrica. Tudo bem? E qual é o trabalho dessa força elétrica? Entre o ponto A e o ponto B. É isso que ele quer. Pessoal, olha só. Na física, trabalho aqui em eletrostática, é U, que é DDP. DDP é o que, Luan? DDP é diferença de potencial. Ó, diferença de potencial. Diferença. Eu preciso de 2 pontos para ter essa diferença. E eu tenho. Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. Então é DDP entre AB. Isso. Esse U significa DDP. Entre o ponto A e o ponto B. Vezes a carga. Que ele acabou de falar aí em cima. Luan, não sei como gravar essa fórmula, né? E é nova pra mim, etc. Tudo bem, é nova. A gente vai ver várias questões dessas. Mas assim, trabalho na física, né? Se tratando aqui de eletricidade, você pode perguntar assim, quando você fala pra pessoa, trabalho, ela fala assim, ela toma um susto, ela fala o quê? Então, lembra assim, trabalho, o quê? Então assim, ó,
Quando pedir trabalho em eletrostática, você lembra, é U, DDP e Q, beleza? Tá, então essa DDP, pessoal, entre os pontos A e B, vai ser o potencial em A, que é o maior, menos o potencial em B. Aí a questão morre, que é só substituir. Então o trabalho é igual. Quem é UAB? A DDP entre o ponto A e o B. Ponto A, VA. Ponto B, VB. Aí coloca um parênteses aqui, porque eu tenho uma subtração. Vezes a carga. Tem 400 de carga. Só que, Luan, tem um submúltiplo ali chamado micro. Né? Isso. Então ele é 10 na menos 6. Ó. Então vamos lá. Quem é o potencial VA? É 100, ó. Lembra? No ponto A ou qualquer ponto dessa linha aqui vertical é 100. Ah, então é 10. É 100. Menos o B. Luan, por que você fez VA menos VB? Porque quem é maior, pessoal? É o potencial do A ou do B? Aonde que está saindo a carguinha? Do A ou do B? Ela está indo pro A, do A pro B, né? Então eu faço o A menos o B. Menos 20 aqui, ó. E isso multiplica o 400 vezes 10 na menos 6. Então esse trabalho fica 100 menos 20, 80, né? Vezes 400 vezes 10 na menos 6. Ó, 8, sozinho aqui, ó. 8 vezes o 4. Esquece o zero. 32. Repete os zeros. Tem 3. Vezes 10 na menos 6. Pessoal, esse menos no expoente quer dizer que a vírgula lá vai começar a andar para a esquerda. Então eu vou andar para colocar em notação científica. O que seria essa notação científica? É um número compreendido entre 1 e 10, podendo ser 1, mas não podendo ser 10, né? Porque se for 10 vai acrescentar 1 no expoente. Então tem que colocar entre 1 e 10. Quem está entre 1 e 10 aqui? É o 3,2. Então fica 3,2. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, eu tenho que compensar no meu expoente. Né? Então eu somo. Quando a vírgula vem para a esquerda, eu somo no expoente. Quanto que eu somo? 1, 2, 3, 4. Ela andou 4 vezes para a esquerda, para chegar entre o 3 e o 2. Eu somo 4 no expoente. Então fica 10 na menos 6 mais 4. Então, ó, esse trabalho dessa força elétrica, realizado pela força elétrica para levar a carga de A até B, é igual a 3,2 vezes 10 na menos 2 joules. Tá? Luan, o Erd colocou 32 vezes 10 na menos 3. Não tem problema. Ela daria certo aqui também, tá? Isso aqui é a mesma ideia de que você escrever 32. Ó, andou a vírgula para direita. Então subtrai um do expoente. É a mesma ideia. Tudo bem? 32 vezes 10 na menos 3 joules. Esse é o gabarito. Aí, numa discursiva, se vier a discursiva, você indica a sua resposta final, porque ele vai interessar ele a saber, né? Ele pega várias provas. Você coloca aqui, ó, 32 vezes 10 na menos 3 e a unidade de medida. Tem que ter joules. Beleza? Tudo tranquilo com essa daí? Se quiser, pode perguntar. Tranquilo. Vamos para 2. Para a questão, para a próxima. A questão de número 2 também é um gráfico de velocidade pelo tempo. O gráfico de VT, né, velocidade pelo tempo, caiu nessa última prova do CFO isolada. Foi uma prova só para o CFO e veio esse gráfico. Pessoal, olha só. Não custa lembrar aqui, né? Em um gráfico de velocidade pelo tempo, ele é um gráfico, eu gosto de falar que ele é um gráfico rico. Por quê? Porque ele é rico em informação. Ó, se a gente tem um gráfico aqui de velocidade pelo tempo, tem um ângulo aqui. A tangente desse ângulo é numericamente igual ao que? Ela significa o que aí, se a gente fizer a tangente? Tangente é cateto oposto, que vai dar V, ou delta V, né? E cateto adjacente é delta T. Pessoal, se eu fizer delta V,
que é cateto oposto, por cateto adjacente, vai dar quem? Aceleração. Aceleração, né? Então, sempre que se vier na prova ou discursiva, ou uma prova única, um gráfico velocidade pelo tempo, a tangente do ângulo aqui é numericamente igual à aceleração. Porque ele pode perguntar, né? Dê a distância percorrida e a aceleração. É uma questão até de 2 momentos, assim. Ó. Uma alternativa aqui e a outra aqui. Ó. A UERJ gosta muito de cobrar uma e outra. Então, e a área desse gráfico? Se eu fizer a área, o delta S, né? Se eu fizer a área e um gráfico de velocidade pelo tempo, vai me dar vou colocar assim, ó, a distância. Beleza? Que aqui vai ser positivo. Aí, vamos lá então agora. O gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Se é um trajeto retilíneo, não tem aceleração o quê? Centrípeta, né? Só tem a tangencial. Caso tiver alguma aceleração, só a tangencial, né? A que faz curva não tem, porque é retilíneo, é um movimento reto. Tá, com relação ao movimento, pode-se afirmar que o carro, vamos interpretar, ó, ele desacelera no intervalo entre 40 e 50. Então, entre 40 e 50 está aqui. O que está acontecendo daqui para cá? Ó, aqui é 30 de velocidade. Quando chega lá, ó, em 40 tem 30 de velocidade. Está na mesma direção aqui do 30, então tem 30. Quando chega lá no 50 é 0. Quando que um carro está a 30 metros por segundo de velocidade e chega a 0, o que ele fez? Ele desacelerou, né? Então a letra A tá correta. Então aqui, ó. Seria a letra A. A letra B, vamos analisar as outras. Está parado no intervalo entre 20 e 40? Ele está parado? Entre 20 e 40? Olha a velocidade dele aqui, ó. Qual é o movimento entre 20 e 40? Qual é esse movimento entre 20 e 40 aqui? Constante. Isso, é um movimento uniforme, né? Tem velocidade constante. Então ele não está parado, mas a velocidade... Não é que ele está parado, ele está andando, mas ele está andando com velocidade constante. É uma reta. Então tá furada a letra B, ó. C, ele inverte o movimento no intervalo entre 40 e 50. Então entre 40 e 50 tá falando que ele inverte o movimento. Não. Ele inverte o movimento quando ele chega a 50. Chegou ali em 50 é que ele vai inverter o movimento, né? Que a velocidade é 0. Então entre 40 e 50 o movimento na verdade é retardado, né? É um movimento que está aceleração contra a velocidade, porque ele está parando. Então aqui, ó. Beleza? Tá, a letra C tá furada. A letra D, move-se com velocidade constante no intervalo entre 0 a 20. Tá certo isso? Aqui ele tá se movendo com velocidade constante. Se ele sai de 0 e vai a 30, ele tá acelerando, né? Então aqui é acelerado. Tranquilo, pessoal? E se ele me pedisse nesse gráfico aí a distância percorrida pelo móvel, pelo carro, o que a gente faria? O que a gente faria? Se o quê? Se ele pedisse o quanto o móvel andou entre 0 a 50. Área do trapézio. Isso. Aí fazia a área aqui, né? Porque eu falei, a área é o quê, ó? É igual a distância. Então faz a distância aqui, né? Pela área do gráfico, fazendo como o Iago falou, a área do trapézio. Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Então é a letra A, o gabarito dessa. Vamos aqui para 3. Alguém tem alguma coisa para perguntar? Tem não. Tá, beleza, então. Ó. Luan, por que você colocou tanta questão de gráfico aqui? Pessoal, porque vai cair. Velocidade pelo tempo, assim, é um gráfico que tem bastante propriedade. Então, ele é bem possível de cair na próxima prova também.
Vamos lá. Seja o gráfico da velocidade em função do tempo de um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado. Aqui o movimento que ele está dando aqui, ó. O que tem nesse movimento aqui? A aceleração. Tá. Essa aceleração é tangencial ou centrípeta que possui o corpo, que possui o móvel aí? Essa aceleração é tangencial ou centrípeta, pessoal? Se é o R de pedir. Tangencial? Isso. Porque o movimento é retilíneo, né? Então ele não faz curva. Se ele não faz curva, ele não pode ter aceleração centrípeta. Então ela é igual a zero. Só possui aceleração tangencial, que eu não sei quem é ainda. Tá? Luan, qual é a aceleração tangencial? É aquela desse movimento aqui, ó. Olha ela aqui, ó. Beleza? É o do carrinho do bate-bate, que você acelera o freio. Beleza? Virou o volante, é centrípeta. Mas aqui é retilíneo. Tá, beleza. Tem um gráfico de velocidade pelo tempo aí, pessoal. De novo, a tangente do ângulo fornece aceleração. A área do gráfico é o deslocamento, né? Quanto ele andou, vamos dizer assim. Considerando a posição inicial desse movimento igual a 46, olha só, você tem que vir aqui e colocar, ó, senão você fica perdido, 46. Então a posição do corpo no instante igual a 8, ele quer no instante igual a 8. A posição final, vamos dizer assim, né? Ele quer a posição no instante igual a 8. Que eu preciso para fazer isso que ele quer? O que eu preciso? Se ele me deu só até 5. Precisa plotar a equação, né? Isso. Aí nessa equação, o que eu preciso jogar nela, né? Que esse gráfico, a propriedade, porque não está visível, mas a gente sabe a propriedade, que é a tangente, né? Aceleração e velocidade inicial. Isso. A velocidade inicial, que toca ali, ó, é onde o gráfico toca o eixo Y, que é o eixo das velocidades, é 10. Pessoal, coloca sempre a unidade de medida. Assim, provavelmente vai vir uma prova discursiva. As coisas se normalizando. Então, vamos colocar a unidade de medida. Né? Calor específico, não sei. Tem que saber quando colocar lá. Senão perde ponto, ó. Eu preciso, para achar essa posição final, eu preciso da aceleração. É uma reta? É velocidade pelo tempo, mas é uma reta? É. Então a aceleração ela é constante. A velocidade varia, mas a aceleração é constante. Então eu vou vir aqui, ó, e vou calcular a tangente desse ângulo, que vai me dar a aceleração. É numericamente igual à aceleração. Então assim, a tangente no cateto oposto, que vai dar 0 até 10, vai dar 10. Cateto adjacente, né, 5. 10 por 5 dá 2. 2 metros por segundo ao quadrado. Agora olha só, esse cara ele tá acelerando ou ele tá freando? Ó. Tá freando. Isso, vamos interpretar. Ele sai de 10 e ele vem, ó. Ó, ele tá... Chegou até 0. É só interpretar, pessoal, ele vai chegar a 0. Em 5 segundos, ele chega a 0. Em 5 segundos é a inversão do quê? Do movimento. É quando ele está acelerando, para e depois ele continua. Olha aqui, ó. Né? Então, beleza. Então aqui eu tenho que colocar um sinalzinho aqui, ó. Da desaceleração. Né? Ele está freando. Porque tem aceleração para acelerar o carro e frear. Essa aqui está freando. Então a aceleração aqui... Na parte de cima o movimento é retardado, aí quando vai para baixo é acelerado. Isso. É isso? Isso, porque a velocidade vai estar a favor da aceleração. Sempre que a aceleração... For o mesmo sinal da velocidade, é acelerado. Isso. Ou não? Isso. Se tiver aceleração assim, velocidade assim, ambos estão no mesmo sentido, né? Então isso aqui é acelerado. A pessoa tá andando, a outra vai lá e empurra. Ela vai para frente. O carro tá andando assim, vem outro atrás e acelera. Ele, né? Bate nele, acelera, ele vai dar... Então assim, ele já tava com uma velocidade
E vai mais ainda. E aí, se essa aceleração ela tiver para cá e a velocidade ela tiver para lá, retardado. Alô, mas pode ter também a velocidade para cá, a aceleração para cá e a velocidade para lá. Isso. Desde que elas estejam, né, contra, vai ser retardado. Então vai ser um movimento retardado. Beleza? Beleza. Então deixa eu só apagar ali para dar. Eu vou fazer a pergunta depois. Vamos lá. Então vamos jogar aqui, pessoal. Menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então eu jogo aqui, ó. S é igual a S0 mais V0T mais AT quadrado dividido por 2. Tem tudo aqui, né? Então ele quer essa posição final aqui, S. Posição inicial. Dá conta aí. A posição inicial aqui, ele falou que é 46. Então vem aqui 46. Velocidade inicial, 10, né? Tá tocando aqui, ó. 10. O tempo que ele quer esse movimento aí, 8. Olha só. Aqui já troca de sinal, né? Porque a aceleração é negativa, então fica menos. A é menos 2, ó. Né? Por isso que ficou menos aqui. Só que quando eu botar 2 aqui dividido por 2, vai dar o quê? 1. Uma vezes t ao quadrado é t ao quadrado. Só que é 8 ao quadrado, né? Então fica 64. Então fica quanto aqui essa posição? Quem é essa posição, né? Vai dar 46 menos aquele 64 lá, mais 8 vezes 10, 80. Quanto que dá isso, pessoal? 46, ó. 46 com 80, vamos fazer aqui porque essa hora já foi muita questão. 46 mais 80 menos 64. Dá 62. Então, em 8 segundos, ele está em qual posição? 62 metros. Isso está na alternativa letra B. Tranquilo? Tranquilo. Pô, Luan, tu falou parada de aceleração centrípeta. Tu acha que é interessante estudar o capítulo do ramalho de movimento circular? Porque tem muita parada que eu nunca nem vi cair na UERJ, né? Você fala de velocidade angular, aquela... essas paradas, isso. Não. Assim, passa o olho, faz uma questão. V igual a WR, essas coisas não caem não, cara. Assim... Eu também não lembro de cair não, por isso que eu tô falando. O edital, ele sempre vem, né? Um novo edital, sempre tem um novo edital, uma pessoa que faz esse edital. Então é legal primeiro dar uma olhada no edital. É assim, ver todas as matérias que cai todo ano. E caso o edital coloque essa matéria, porque, cara, evidentemente ela vai cair. Vamos supor que o edital mude só isso, ela coloca MCU. Porra, ela mudou só isso, então capaz de ter uma questão misturado que tem MCU. Então, assim, eu não indicaria ver MCU. Veria toda a matéria que cai todo ano. E lá na frente, caso o edital saísse MCU, colocaria MCU. O Gabriel tá falando que já caiu na discursiva, mas eu não lembro. 2020, eu não lembro dessa questão, tu lembra? MCU? A discursiva? Tem que dar uma olhada lá. MCU, olha só, olha só, calma, porque tem movimento circular, tá? Que trabalha a aceleração centrípeta, trabalha aqueles movimentos de pêndulo e etc, que aqui, ó, por exemplo, circular. Aí tem a força resultante aqui do pêndulo, que vai ser a força resultante centrípeta, etc. Tá, isso aqui é uma coisa, tá? Isso aqui é dinâmica do movimento circular. Isso daí cai. Tá? A dinâmica do movimento circular é diferente do movimento circular uniforme. Movimento circular uniforme é em relação à cinemática, só que trabalha ela no movimento circular. Que é, por exemplo, polias, assim, vamos, por exemplo, aqui, ó, aqueles probleminhas de uma rodando aqui, aí tem outra aqui maior, aí tem um ligado na outra, né? A velocidade... Aí quer saber quanto né? A velocidade angular de uma, a velocidade linear de outra, isso é MCU. Agora, a dinâmica do movimento circular cai, que é o quê? Aceleração centrípeta.
força resultante centrípeta, tem os movimentos de pêndulo que cai, o pêndulo dentro do trem que caiu na UERJ, entendeu? É diferente. Essa questão é boa. Isso. Tem lá a decomposição, a gente vai fazer muita questão dessa. Tem umas aí que bem legais pra gente fazer. Beleza? Então é isso. O que eu faria, eu faço todas as matérias que caem todo ano. Qual? Energia, eletrodinâmica, cinemática, hidrostática, óptica, ver tudo. Depois, se cair no edital lá, entrar em MCU, aí dá uma olhada em MCU. Eu pulo MCU. Se eu tá no meio assim, né, na frente, eu pulo. Eu faço o próximo, se tiver. Eu faço os mais importantes, aí depois eu vejo. Então vamos para a questão 4. Porque assim, se não é uma coisa que cai, para que vai estudar, né? Não tem muita lógica nisso. Se não cai, não... É igual aluno, tem curso que bota termodinâmica. O aluno, praticar uma vez, encheu o aluno de negócio de lista termodinâmica. Isso não cai. Ciclo de canoa? Essa porra não caiu. Nunca caiu, nunca vi. Acho que nem em 1990, sei lá. Então olha só, pessoal. O que eu queria perguntar pra vocês é o seguinte. Se o carro tá indo pra cá, vamos lá. Só pra gente abrir um pouquinho a mente em relação à cinemática. A aceleração do carro tá pra cá. Ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Pra onde tá indo esse carro? Pra onde tá indo esse carro? Ele tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Não falei pra onde tá a velocidade e só falei pra onde tá apontada a aceleração. A pergunta é, pra onde tá indo esse carro? Tem como dizer? Repete aí, por favor, que travou aqui. Ó, eu desenhei um carro. Falei que a velocidade desse carro é 20 metros por segundo. Não falei para onde está a velocidade. Só falei para onde está apontada a aceleração. Para onde esse carro está indo? Para a direita ou para a esquerda? Tem como? Eu acho que ele tá no sentido do movimento, da aceleração. Tem como eu falar se ele está indo para a direita ou para a esquerda? Sabe por que eu faço essa pergunta? Porque o aluno... Tem que ter um referencial, né? Daqueles... Tipo uma reta real indicando onde que é o positivo e onde que é o negativo, não? Tá, se tiver uma reta aqui, ó. E dizer que pra lá é positivo e pra cá é negativo. Tem como dizer pra onde esse carro tá indo? Então ele tá indo no sentido positivo. Ou não? Eu acho isso, não sei se estou certo. Olha só, essa pergunta a gente começa a abrir um pouco a mente para cinemática, porque é o seguinte: a aceleração ela nunca indica para onde o móvel está indo, nunca. Mas a velocidade sim. Isso, a velocidade então sim. A velocidade ela sempre indica, mas eu não falei para onde está apontada a velocidade. Mas ela é positiva, né? Então ela, se ela for positiva, ela tá indo no sentido positivo da parada. Tá, aí vamos lá então. Tá indo no sentido positivo. Vamos supor que a trajetória tá cá positiva e essa cá negativa. E esse carro tá freando. Ele tá indo a favor da trajetória, mas ele tá indo freando, arrastando o pneu. Mas aí ele tende a parar e a voltar, né? Isso, ele tende a parar e a voltar, mas ele não tá indo a favor, ele não tá com a aceleração indicando para onde ele tá indo. Entende? Não, com certeza, a aceleração não diz nada. Isso, boa. É só para desprender um pouco do aluno que ele fica muito agarrado em fórmula. Então assim, pessoal, se a aceleração tá para a direita, não quer dizer que o carro tá para a direita. Né? E nem no sentido da trajetória, porque o sentido da trajetória ele pode estar indo sim, arrastando para lá, mas a aceleração está para trás e o movimento é retardado. Então assim, tem aqui umas pegadinhas, né, em relação a esses movimentos, né? Principalmente quando vocês forem ver dinâmica, que é quando lançar e etc. Isso aqui é bem importante, a base da cinemática. Então assim, a aceleração ela nunca indica para onde o corpo está indo, mas para onde ele gostaria de ir. Para onde que ele gostaria de ir?
se ele tivesse indo aqui, ó, com uma velocidade para a direita e uma aceleração para a esquerda. Para onde ele está indo? Para a direita. Por quê? Porque a velocidade está para a direita. A velocidade sempre indica para onde ele está indo. Então, nesse caso, ele está indo para a direita. O vetor está apontando para a direita. Para onde ele gostaria de ir? Para onde está a aceleração. Então, o movimento retardado, ele está freando. Aqui, ó, ele está freando. Vamos dizer assim, né? Então, ele vem, freia e depois volta. Então, para onde ele gostaria de ir? Para onde está a aceleração. Mas para onde efetivamente ele está indo? Para onde está apontando o vetor velocidade. Então, cuidado. Aí tem o fato também de ele partir do repouso. Aí, se ele partir do repouso, um carro está em repouso e a aceleração está apontando para a direita. Para onde esse carro vai? Vai para a direita. Porque ele partiu do repouso e foi uma força para lá, para a direita. Aí sim, do repouso sim. Mas se a velocidade inicial não for zero, ele já está em movimento, não tem como saber para onde ele está indo através do vetor aceleração. Só da velocidade, é ela que vai dizer. Beleza? Eu só fiz essa observação porque tem muito aluno que erra a questão por causa disso. Luan, aí naquele primeiro desenho que você fez, então não tinha como falar, né? Não tinha como falar porque eu não indiquei para onde está o vetor velocidade. Tá. Entende? Então vamos lá. Saindo da questão, né? Vamos na questão 4. O gráfico abaixo representa a variação da velocidade de um móvel em função do tempo. Eu coloquei VT de novo para o pessoal também que está mais iniciando, estar perdido com as listas diversas, né? Então eu coloquei vários. E isso vai cair na prova, pessoal. Ó, se o deslocamento efetuado pelo móvel nos 10 segundos do movimento é igual a 40, então ele falou que o tal do deslocamento, né, é igual a 40 metros. Nos 10 segundos, os 10 segundos, pessoal, fecha o gráfico todo. Tá? Tá, então o deslocamento efetuado pelo móvel nos 10 segundos do movimento é igual a 40, então a velocidade inicial. Aí, como é que a gente tem que achar essa velocidade inicial? Primeiro vamos fazer a área, né? Aí fala assim, Luan, por que você fez logo a área? Porque, pessoal, para achar esses 40 aqui, eu tenho que saber a área do gráfico. Porque é ela que vai dar o deslocamento. Só que se eu fizer a área do gráfico aqui, vai sair quem? Como incógnita. O V0. Tá, então vamos lá. Vamos calcular aí a área do gráfico. Pode fazer a área de um trapézio direto, né? Ou pode fazer uma área aqui do retângulo e a outra do triângulo. Vamos tentar pela área do trapézio direto, né? É um trapézio retângulo aqui, ó. Base maior, 10. Lembrando, a área do gráfico velocidade pelo tempo vai me dar o deslocamento. A base maior é 10, a menor é 6, né? Ó, daqui até aqui, ó, mede 6. E daqui até aqui, ó, mede 10. Vezes a altura, que é V0, e divido por 2. Mas o deslocamento, ele falou que é 40, ó. Então 40 é igual a 10 mais 6 dá 16, dividido por 2 dá 8. Pessoal, como ele quer a velocidade inicial, só isolar ela. 8 estava multiplicando V0, ele desce dividindo. 40 dividido por 8, que é igual a quanto? 5. Isso. 8 vezes 5, 40. Então 40 dividido por 8 dá 5. Aí se for numa discursiva, se você colocar só 5, ele tem condição suficiente de tirar ponto de você. Então você tem que... 5 o quê, né? 5 tem muita coisa que pode fazer 5. Então é 5 metros por segundo. No caso tem alternativa aqui, né? Então, letra B. Tranquilo? Tá tranquilo, né? A gente tá safo já nesse gráfico aí. Vamos lá na questão 5 agora. A questão, o gráfico é meio ao contrário, né? Ó, vamos lá. Pessoal, se liguem. Olha só, a UERJ, ela gosta muito de pegar um aluno também o aluno que só fica em fórmula e outro, o aluno desatento.
Imagina você virar um bombeiro desatento. Ou você vai matar alguém ou você vai morrer. Então, assim, se for só para uma prova de CFO, bem capaz de ela pegar na atenção. Uma questão que pode ser fácil, então ela pode mudar, por exemplo, a unidade de medida aqui e aqui ela colocar segundos. Né? Imagina se ela faz isso. O IME fez isso uma vez. O Instituto Militar, uma vez não, já fez várias vezes. Ele troca a unidade de medida aqui da velocidade e coloca outra unidade aqui, ó. Beleza? Então cuidado com isso. Tá? Olhem sempre aqui, ó, uma imagem, a gente tem que sempre que analisar ela. Aqui tá tudo certinho, né? Velocidade em quilômetros por hora e o tempo em hora, tranquilo. Então vamos embora. Toda manhã um ciclista com sua bicicleta pedala na orla de Boa Viagem durante 2 horas. Curioso para saber sua velocidade média, ele esboçou o gráfico velocidade escalar em função do tempo, conforme a figura abaixo. A velocidade média em quilômetros por hora, entre o intervalo de 0 a 2, vale quanto? Vai na definição de velocidade média, que é igual a ΔS por ΔT. Pessoal, olha só, esse ΔS que eu estou falando é quanto ele andou, beleza? Aqui, ó, vai ser a área do gráfico. Tá? Olha só. Então, para fazer aqui, eu preciso saber das coisas. As unidades estão certinhas? Estão. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho o quê, né? Eu tenho tempo? Tem. De 0 até 2. Então, de 0 até 2 é o quê? 2. É um intervalo de tempo de 0 até 2 é 2. Beleza. 2 horas aqui. Agora eu preciso do deslocamento aqui, de quanto ele andou. E um gráfico de velocidade pelo tempo, eu faço a área do gráfico. Pessoal, a área é dessa linha aqui do gráfico, ó. Tá vendo? Para baixo. Tá? É que tem alguns alunos que têm uma leve ousadia de fazer o gráfico aqui em cima, ó. Tá? Não sei de onde vem esse ímpeto, mas eu já tô... Essa vontade, né? Eu já tô falando, é daqui... É dessa linha para baixo. Luan, e para cima? Esquece, para cima não vai servir, tá? Então, beleza, eu vou fazer a área desse gráfico aqui. Então, assim... Aqui não dá para fazer direto, né? Então, vou fazer a área A1, que é um trapézio, e A2, que é um retângulo. A área 1, a área de um gráfico, velocidade pelo tempo, me dá o deslocamento. Então, A1 vai me dar o deslocamento. Esse A1 aqui é um trapézio, pessoal. Ó, vou pintar ele aqui de vermelho, ó. Qual é a base maior do trapézio aí, né? Luan, como é que eu sei que é a base? As bases são paralelas, ó. Essa aqui com essa aqui, ó. Tá vendo? Ambas formam 90 graus, ó. Então tem o mesmo coeficiente angular essas retas aqui, ó. Opa, essas retas aqui, ó. Por isso que são paralelas. Então, as bases são paralelas. Então você pega sempre as bases, os lados paralelos. Qual é a base maior? Tá visível aqui, né, pessoal? Essa aqui, ó. É de 0 até 10, ó. Base maior é 10. Base menor, ó, de 0 até 2. A altura. A altura vai ser a outra linha, sem ser as bases paralelas. Vai ser aqui, ó, formando 90 graus. A altura sempre forma 90 graus. Então essa aqui. Tá? De 0 até 1 é 1. E da fórmula você divide por 2. Pessoal, a área 1, a área no gráfico de velocidade pelo tempo me dá o deslocamento. 10 mais 2, 12. 12 vezes 1, 12. Dividido por 2. 6 metros, tá certo? Não, né? É quilômetro. Cuidado. Tá, então eu vou fazer a área 2 agora, que é a área de um retângulo. Então eu faço a área 2. Vai me dar também o deslocamento. Qual é a base? Qual é a de 1 até 2 aqui? É 1. A base é 1, a altura é 10. De 0 até aqui é 10. Ó. Divide por 2? Não. Na prova tem muita gente que faz isso. Tem que estar ligado, né?
Tem que estar com a tensão aí ligada no máximo. Então é base vezes altura só. Então vai ficar 10 aqui, né? 10 metros. Posso colocar metro? É quilômetros, pessoal. Então assim, quanto que dá 10 mais 6? Que é o delta S todo, é o deslocamento todo. Dá 16. Isso aqui, 16 por 2 é 8. 8 o quê? Dá na letra D. Tá tranquilo? Vocês não vão mais errar isso aí, né? Deixa eu ver vocês aqui. Será que tem alguém aqui ainda? Tem. Tá de boa. Beleza, vamos pra questão 6 então. Aqui também. Aí, ó. Essa aqui já foi, né? Essa já foi. Ah, Já foi. isso aí é figurinha repetida. Igual. Então. Tá, em gráfico de velocidade pelo tempo é isso. Não tem mais. O que pode mudar? Pode mudar a pegadinha. Colocar uma coisa que você não vai desconfiar. Que é o que? Já falei, ó. Aqui ele pode colocar uma unidade e aqui outra. Você lá no dia, né? Com quase um ataque cardíaco, que tem gente que chega assim, não vai perceber. Então assim, pessoal, chega de boa, né? Alimentação tranquila, dorme legal. É bom sair uns dias antes para fazer coisas mais leves. E para você chegar com a atenção no máximo, né? Para vocês perceberem essas pegadinhas assim, ó. Cuidado. Porque assim, de tanto vocês verem as questões resolvidas, no dia vocês não vão... Não vai faltar teoria, pessoal. Não vai faltar. A gente resolveu... A prova de física é basicamente a lista do grupo. Se eu ficar pegando todas as listas anteriores, vai ter várias questões iguais. Então assim... a prova vai ser maldosa. Ela pode trocar alguma coisa que vocês não viram ainda. Unidade, alguma coisa. Então vamos lá. O gráfico a seguir fornece a velocidade de um móvel que se desloca numa linha reta. Então repara, ele falou que não tem aceleração centrípeta? Ele não falou. Mas ele implicitamente ele deixou aqui, ó. Numa linha reta. Aí você tem que vir e falar que a aceleração centrípeta é igual a zero. Vocês estão entendendo que o português, na física, ele está entregando muita informação? Ele entrega muita informação pra gente. Então tem coisa que está ali na entrelinha que a gente tem que ir destacando. Não precisa falar que não tem aceleração centrípeta, que só tem a tangencial. Isso tudo a gente vai pela leitura. Ó, no comando, ó. A distância percorrida de 0 até 10. Aí vocês percebam aqui, ó, que é de 0 até 10. Por quê, Lan? Porque ele pode colocar de 0 até 5. Aí, novamente, se for um candidato, né? Chega na prova esbaforido, não vê nada, e vai e faz o gráfico todo. Então, assim, tem que ter atenção em tudo. Ó, a distância percorrida de 0 até 10, então é o gráfico todo. Se for conveniente, você vem aqui, ó, e faz aqui, ó, na hora. Que ele quer tudo. Então, a distância percorrida de 0 até 10 em metros. Aí verifica. Tá tudo em metro aqui, ó, por segundo e segundo. Ele quer em metro, tá tudo certo. Então, você pode andar em metros. E o módulo da aceleração média nesse intervalo de tempo, em metros por segundo, também tá dentro. É igual a quanto, né? Respectivamente. Quem não sabe o que é respectivamente, é na ordem, tá? Ele quer um e outro, nessa ordem. Tá, beleza. A distância em um gráfico de velocidade pelo tempo, a área do gráfico nos fornece aí a distância, tá? O quanto ele andou. Então faz a área aqui, Luan. Então aquela área lá, ó, do gráfico. É a área de um trapézio, base, 10. Base maior, né? Altura, base menor, base maior, mais base menor vezes altura por 2. Quem é a base menor aqui? De 0 até 5. Repara, as bases, elas são sempre paralelas, ó. Mais 5 vezes a altura, dá 10. A altura sempre forma 90 graus. E divide por 2 da fórmula. Para quem não sabe, ó,
a área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura e divide por 2. Tá, então vou dar seguimento nisso aqui, ó. 10 mais 5, 15. 15 vezes 10, 150. Dividido por 2, 75 metros. Tá? Porque a área vai dar só o quanto ele andou. Luan, e a aceleração média? Vai na definição da aceleração. É ΔV por ΔT. Essa é a aceleração. O que é ΔV? É V final menos V inicial. O que é ΔT? É tempo final menos tempo inicial. Qual é a velocidade final do movimento? Alan, sai de 10, mantém a velocidade dele constante por 5 segundos, chega no T igual a 5, ele começa a frear. Freou, chegou a 0. Qual é a velocidade final em 10? É 0. Menos a inicial. A inicial do movimento é o quê? 10. Qual é o tempo final? 10. Qual é o tempo inicial? 0. Então, ó, dá menos 10 sobre 10. Isso aqui é menos 1 metros por segundo ao quadrado. Luan, você errou. Não é menos 1. Não tem menos 1 nas alternativas. Mas ele pede em módulo. Pessoal, se eu coloco menos 5 em módulo, dá 5. Se eu coloco menos 3 em módulo, dá 3. Se eu coloco menos 1 milhão, que é o 10 na 6, dá 10 na 6. Então o módulo é para colocar as coisas positivas. Tá? Então se ele quer em módulo, vai ficar 1 metro por segundo ao quadrado. Tudo bem? Onde que tem 75 e 1 respectivamente? Ou seja, nessa ordem. Ele quer primeiro 75 e depois 1. Tá na letra C, beleza? Letra C aí de Canadá. Alguém tem alguma coisa a perguntar? Não, né? Quando fica em silêncio assim, não. Então vamos fazer essa daí. Todo mundo conseguiu fazer essa? Pessoal, Sim, de boa. Sim. eu faço as perguntas assim de propósito, tá? Pra saber como é que vocês estão indo e tal. Tá, então quando gera dúvida numa questão assim bem braba, né? Vocês que estão aqui na live acompanhando. Então vamos lá. Para manter um carro de massa 1000 kg, então eu gosto de vir aqui e fazer assim, ó, 1000 kg. Sobre uma rampa lisa. O que ele quer dizer com lisa? Ele precisou falar que tem atrito? No caso ele falou. Despreze o atrito. Mas lisa normalmente quer dizer que não tem atrito. Tá, se ele falar lisa aqui, ele tem que dizer lá embaixo que tem atrito. Sempre que não tiver atrito, ele vai falar. Ou ele vai dar só o coeficiente de atrito. Tá? Se ele já falar do coeficiente de atrito, é porque tem atrito. Beleza? Mas normalmente as questões falam que tem atrito. Então não precisa se preocupar. Então, para manter um carro de massa 1000 kg sobre uma rampa lisa inclinada que forma um ângulo θ com a horizontal, é preso a ele um cabo. Sabendo que o carro nessas condições está em repouso. Opa! Sobre uma rampa inclinada, marque a opção que indica a intensidade da força de reação normal da rampa sobre o carro e a tração no cabo que sustenta o carro, respectivamente. Despreze o atrito, então não tem atrito. Pessoal, o que é em repouso? Quer dizer que ele está em equilíbrio ali, né? Está em repouso, parado. Não está em equilíbrio não, foi mal. Está em repouso. Tá? Porque quando ele pode estar em equilíbrio e MRU. Então assim, ele está em repouso, tá? A velocidade dele é igual a 0. Pronto. Matamos aqui, ó. Tá, então a gente tem que decompor as forças. Tem uma atração. Quem sempre tá pra cá, ó? Sempre.
PX. Tem aqui PY. Tá? Se for uma questão que vai discursiva que vai avaliar você teve questão já que falou assim, ó, dê tal força e indique as suas componentes no plano inclinado. Então assim, se você fizer isso aqui, tá errado, tá? Ou você coloca peso, ou você coloca PY e PX. Luan, pode colocar as três? Não. Óbvio que não. Se a PX e a PY são projeções da força-peso, você não pode nunca colocar as três. Não tem as três atuando. Ou é só peso, ou é as suas componentes, PX e PY. Não tem que colocar as três. Ah, o professor coloca as três. É para explicar. Tá? Numa resposta, não. Isso aqui, mais isso daqui, já tá implícito que é o peso do carro, tá? Ou você pode tirar o PY e PX e colocar só o peso. Beleza? Então vamos lá. E aqui, quem é? A força de contato ali entre o plano e o carro. É a normal. Beleza, pessoal? Aqui eu vou só lembrar, pra gente, não é demais aqui em lembrar, quem é PX? É MG seno θ. Luan, como é que eu gravo isso? Olha Luan, só. Oi. isso que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, se fosse uma questão para falar o porquê que PX é Pseno, eu tenho que fazer o triângulo e mostrar que é seno? Isso. O triângulo com peso, né, no caso. Isso. Vai dar uma semelhança de triângulos. Aí tem que fazer uma semelhança. Aqui, Sim. ó. Se você traçar aqui, ó. Vai traçar o... Deixa eu só desenhar, porque o desenho aqui tá bem... Vai ter uma peso aqui, ó. É porque vou desenhar aqui, ó. Porque tá horrível aquele desenho ali. Vamos dizer que aqui tem um peso. Aqui vai ter um PY. Aqui vai ter, sempre descendo um plano, um PX. Aqui tá formando um triângulo o quê? Retângulo. Aqui é peso. Esse vetorzinho na direção aqui descendo é o PX. Então eu tenho um triângulo retângulo ali. Quem tá aqui, ó, PY. Quem tá aqui nessa horizontal aqui é o PX. Ó. Eu só desloquei ele lá para baixo. Pode? Pode. Quem tá aqui, ó, meio inclinado nesse plano aqui é o peso. Aqui é um triângulo retângulo. Então assim, o que acontece? Esse ângulo que tá aqui, ele tá aqui, ó. Então ele tá aqui, ele tá aqui. Beleza? Então nesse triângulo maior aqui, se aqui eu tiver alfa, aqui vai ser alfa, né? Teta alfa 90. Grandão. Teta alfa 90. Então olha só. Qual foi a pergunta? Por que eu tenho que fazer seno? Então, né? se fosse uma questão para representar o triângulo mesmo, seria por essa semelhança, né? Tipo, por que é seno, por que cosseno? Isso. Show. É porque tem essa semelhança aí. Aí olha só, vamos lá. O PX aqui, ó, né? Ele tá com esse ângulo ou ele tá sem o ângulo? Olha onde o PX está, pessoal. Ele tá sem, né? Ah, Lua, assim eu não quero. Quero demonstração. Tá, faz o seno do θ. Vai dar cateto oposto, que é PX. Olha para esse triângulo aqui, criatura. Seno de θ. Cateto oposto, que é PX, sobre a hipotenusa, que é P. Aí é bem tranquilinho. Isola o PX. Vai dar P, que multiplica o seno. Né? Eu só multipliquei aqui. Mas quem é peso? É massa vezes gravidade. Então, PX é mg seno θ.
Luan, por que a gente usa o PY como cosseno? Faz o cosseno de θ. Cosseno de θ é igual cateto adjacente, que é PY, sobre a hipotenusa, que é P. Toca o P aqui para cima multiplicando, fica P cosseno do ângulo. Para que esse θ aqui, ó, é esse θ aqui. É igual a PY. Então, só desmembrando aqui para o outro lado, ó, PY é igual a P cosseno. Só que P é mg, né? É massa vezes gravidade vezes cosseno. Então, Px é sempre mg seno e Py é sempre mg cosseno. Luan, dá para fazer por semelhança? Dá também. Você pode fazer por semelhança se você quiser. Beleza? Então, olha só. Deu para entender o que eu fiz? Ou não? Deu perfeitamente. Tá. Era isso que eu queria saber mesmo. Aqui é mg cosseno, tá? Então tá, deixa eu apagar aqui pra mim continuar aí aquela questão. Eu vou até abrir aqui de novo. Questão 8. Pra ela ficar limpa. Tá, então vamos lá. Ele quer a normal e a tração no cabo. Já tinha colocado aqui a tração, né? Aqui sempre para baixo tem a PX. Aqui é a normal. E aqui, na mesma direção da normal, só que com sentido contrário, né? É a PY. Pessoal, lembrando novamente aqui para vocês, ó. PX é mg seno. E PY é mg cosseno. Tá? É legal você gravar isso aqui. Mas gravar de tanto usar, de não ficar no quarto gravando. Porque na prova não tem como ficar demonstrando, tá? Não tem tempo para isso. Tem muito mau tempo pra você escrever na questão. Então, vamos lá. Se está em equilíbrio, vamos dizer, foi mal, né? Não em equilíbrio, em repouso, tá? A velocidade é zero ali, inicial é zero. Ele está em repouso aqui. Então, essas forças que estão acima do plano e para baixo são iguais, assim como a normal é igual ao PY. Alô, então a tração é igual ao PX. Isso. Então a tração é igual a Px, que é mg seno θ. Massa, 1000. Deu lá em cima, ó. Gravidade, 10. Seno do ângulo. Qual ângulo, Luan? É o ângulo aqui, ó. Esse aqui. Seno é 0,6. Aqui, ó. 0,6 é a mesma coisa que 6 décimos. Né? Para cortar aqui, ó. 6 vezes 1000. 6.000. Beleza? E já tem a tração aí. Já pode... E já deu a resposta, né? Aí, pessoal, para ganhar tempo... Aqui, ó. Letra B. Pronto. Tá? É isso? Não, né? É a letra A. É, porque tem a tração ali. É porque ele quer Respectivamente. Ele quer a normal Foi primeiro. mal. Então, a reação da normal e a tração no cabo. Tá, se você já sabe que a tração no cabo é 6.000, então, ó... E ele já pede respectivamente, então você já pode tirar tudo. Porque respectivamente não pode estar depois. Ó. Essa aqui. Não pode estar antes. Então já vai aqui, ó. Mas vamos lá, vamos calcular aqui a... Não precisava, né, calcular o outro se você já se ligasse nisso. Seria a letra A. Então vamos lá. Ele quer a força normal. A normal é igual a PY, né? Não tem movimento na vertical. Então a normal é igual a PY. Então a normal é igual a PY. Olha quem é PY. mg cosseno θ. Então a normal é igual. Quem é a massa? 1000. Quem é o G? 10. Quem é o cosseno? 0,8. Eu posso escrever como 8 sobre 10. Ó, corta, dá 8.000. 8 vezes 1000 dá 8.000. Tá? Ambos são forças, por isso que eu coloquei em Newton. Luan, quando eu fiquei viajando depois da resposta, se era o triângulo 6, 8, 10, com a força peso sendo 10.000. Tá correto, minha viajada? Se é o triângulo 6, 8, 10? É. Por causa do Eu fiquei imaginando o triângulo formado,
É que eu tô tentando, tipo, viajar nas questões e além, entendeu? Aí eu fiquei, tá, esses componentes aí, se eu fizer com peso, é o triângulo 6, 8, 10 ou foi coincidência? Ó, pro seno dá 0,6. Ó, o triângulo você pode dizer. Isso é 37 graus, né? Oi? Acho que esses senos aí são pra 37 graus, se eu não me engano. Ó, o triângulo você pode, mas se ele mudar a massa, muda tudo. É, então, mas eu pensei com a massa 1000. Não, eu só viajei mesmo. Ah, Só tá. pra, Nesse só caso, pra saber se tava viajado, dava certo. tá. Nesse caso, nesse só, né? Só nessa questão 8 em específico, por ser aqui, ó, uma potência de 10, você pode pensar. Mas não pode pensar em outras, porque se ele muda Ah, a massa, tá. bota pra 525. Não, sim, eu sei. Eu pensei mais por a massa ser 1000 mesmo, porque depois eu pensei em Sim. 10.000. Mas show. Depois eu vou ver se funciona. Esse seno, aí não dá pra ver, né? Tem que ver na tabela, né? De tanto fazer questão, você acaba adquirindo experiência. Mas eu acho que é 37 graus. Mas assim, esse seno com esse cosseno, se você fizer seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, a hipotenusa vai ser 1. Vai dar 1, Que é o exatamente. triângulo ali vai sair para aquela seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. A hipotenusa vai dar 1, ó. Aqui tudo é 1. Então é o triângulo 3, 4, 5, vamos dizer assim, né? 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16. Seno dá 4 quintos. Aí tem que ver, cara. Aqui não vai dar pra fazer isso. Porque não dá pra confiar no lado. Qual lado é maior? Depende. Será que isso aqui tá maior ou só o desenho? Geometria, fogo. Mas assim, dá pra pensar. O Iago falou Depois eu vou o Iago tentar falou aqui e te falo. 37 graus, eu acho que é isso mesmo, Iago. Aqui Não, acho que eu entendi o que ela quis falar, porque, tipo, todos estão. Tipo, 6 sobre 10, né? Todos estão sobre 10. Então 10 é a hipotenusa, 6 é o cateto e o 8 é outro cateto. Acho que foi isso que ela pensou. Isso. Foi isso. É porque seno é cateto oposto pela hipotenusa. Então aqui fica 8. Certo? Pode. Só cuidar com isso aqui, ó. É o que eu falei, essa viajada, com certeza o Luan que vai me dizer se tá errado ou se tá certo. Aí aqui se você dividir por 2 dá 4. Se você dividir por 2 dá 3. Então é o triângulo 3, 4, 5. É aquele pitagórico, né? Dá pra falar. Beleza, dá pra pensar também. Só multiplicar pela massa ali, né? Tranquilo? Tem alguma pergunta? Não. Tá de boa. Já foi tudo, né? Vocês entenderam bem isso aqui? Quer fazer alguma pergunta? Perfeitamente. Deixa eu travar aqui então. Já foram todas gravadas? Pô, acho que sim. Não sei.